Nós estamos pensando no mês de agosto sobre adoração, e nós estamos pensando ao longo do ano esse tema, tempo de restauração, amém? Então hoje nós vamos juntar adoração com restauração, adoração e restauração, tratando desse texto da palavra de Deus, Isaías capítulo 1, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 1, versos 10 ao 20, Isaías capítulo 1, verso 10 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Nós vamos dividir ali em duas telas. Governante de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Verso 14, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, verso 16, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. 17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém? Este é um dos textos mais fortes da Bíblia, uma palavra do profeta Isaías ao seu povo, Judá. O livro de Isaías está dentro dos chamados profetas maiores, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, e nós temos um bloco menor de 12 profetas menores. Aí nós temos os profetas maiores e menores. Essa expressão menores e maiores é uma expressão ligada ao conteúdo profético. O livro de Isaías tem um conteúdo bastante vasto, e ele tem uma profecia muito forte sobre o Messias. Encontramos Jesus no livro de Isaías. Isaías significa o Senhor é a salvação. Por isso que muitas expressões no livro, o próprio Isaías usa o significado do seu próprio nome. Também, meus irmãos, o livro de Isaías antecede Jeremias, que nós estudamos profundamente aqui. Isaías vai conviver como Jeremias com as tensões das forças mundiais daquela época, o poder assírio e o poder egípcio. Isaías também vai testemunhar, sobretudo no reinado de Uzias, um crescimento militar muito grande do reino de Judá, já que nesse período do profeta Isaías, o reino, o povo de Israel, não é, já está dividido, o reino do norte e o reino do sul. Isaías profetiza para o reino do sul e testemunha um crescimento muito grande, sobretudo, como eu disse, no reinado de Uzias, e testemunha, lamentavelmente, algo que Jeremias vai tratar em seu livro, testemunha a idolatria do povo de Deus, que cresce nesse período, que se estende até o período de Jeremias e que vai trazer consequências lá na frente. Isaías também, meus irmãos, ele pertencia a uma família importante, de certa posição, porque ele tinha acesso ao rei e ao sacerdote.
o texto deixa claro que ele tem uma família importante. E a sua pregação é uma pregação, 4 reis que nós temos aqui. O texto que nós lemos, ele mostra Isaías falando aos líderes e ao povo de Jerusalém, como se estivesse falando aos príncipes de Sodoma e de Gomorra. Isso tem um significado aqui. E esse texto que nós lemos vai nos fazer pensar sobre adoração, o que Deus rejeita, e restauração, o que Ele deseja. Então, esse texto tem a ver conosco, palavra de Deus. Nós vamos responder essas 2 perguntas. Primeira pergunta: o que Deus rejeita está relacionado à adoração. Então vamos ao texto. Primeiro, meus irmãos, como nós vemos aqui no verso 11, ele rejeita ritualismo sem vida. Deus rejeita ritualismo sem vida. O texto diz: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Deus está falando pela boca do profeta. Para mim chega, é uma expressão forte, de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e de cordeiros e de bodes. Fazia parte daquela adoração, tudo isso, mas chegou a esse ponto. A NVT diz, olha só: o que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Então, uma palavra dura, muito firme aqui de Deus ao seu povo, num quadro difícil de idolatria e de afastamento de Deus. O texto nos dá conta, meus irmãos, que o povo estava oferecendo sacrifícios e Deus estava rejeitando. O profeta traz uma palavra aqui que expõe aquele ritualismo, expõe aquela estrutura que não estava agradando a Deus. Observe no texto algumas expressões que aparecem nessas versões. Olha só: para que me oferecem tantos sacrifícios? O que os faz pensar que desejo muitos sacrifícios? O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? A Nova Almeida atualizada. Depois ele diz: chega, ou na NVT, estou farto, ou na NVI ainda, não tenho nenhum prazer. Então, Deus estava avaliando a adoração do povo de Deus naquele momento e estava enxergando apenas um ritualismo, uma agenda sem o que ele queria, a qualidade que ele queria, uma agenda sem vida. Meus irmãos, quando pensamos nisso tudo, devemos pensar no tipo de adoração que nós estamos trazendo para Deus. Porque o fato deles viverem apenas o ritualismo tinha uma resposta. O relacionamento com Deus tinha se enfraquecido. E todas as vezes que o nosso relacionamento com Deus se enfraquece, vai sobrar apenas uma agenda, vai sobrar apenas tarefas religiosas, sem o que Deus deseja. Aqui nós temos um ritualismo que Deus estava rejeitando, sem vida. E isso pode acontecer a um ritualismo disfarçado de adoração. Nós estamos diante do Todo-Poderoso e nós devemos avaliar que tipo de adoração estamos trazendo diante dele. Amém? O que Deus rejeita, segundo, ele rejeita o desempenho sem coração. Desempenho sem coração, verso 12 e 13 diz: quando vocês vêm à minha presença, era para vir a presença de Deus naquele momento, era o templo, fazia parte de tudo aquilo, mas Deus está fazendo uma avaliação, porque Deus não aceita tudo que a gente faz. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões. Olha só, não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade. Desempenho sem coração.
Deus estava olhando para aquilo e estava percebendo isso, não havia sinceridade, era ritualismo e desempenho, coisas que eram feitas. Nós hoje corremos esse risco também, de realizarmos coisas para Deus sem coração. Nós podemos entrar num piloto automático. Nós devemos ter cuidado com relação a isso, avaliarmos a nossa adoração. O próprio livro de Isaías, no capítulo 29, 13, diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus está falando. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Olha só, de repente começou bem e se transformou nisso, algo distante daquilo que Deus deseja, desempenho sem coração. Quando chegamos na nova aliança, nós temos aquele fabuloso encontro de Jesus com a mulher samaritana de João 4, ele diz, a mulher está preocupada com o local, está perguntando se é aqui, se é lá, e Jesus responde para ela, ele diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha o padrão, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O povo estava vivendo no pecado e tinha perdido a sensação da presença de Deus, a alegria da presença de Deus, estavam cumprindo os rituais. Como nós vemos aqui nas palavras de Jesus, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Desempenho sem coração coloca você distante da verdadeira adoração. Nós temos que fazer coisas para Deus, sim, temos a agenda, sim, mas nós temos que pensar como nós estamos fazendo, senão nós vamos cair nesse mesmo erro. 3, o que Deus rejeita, ele rejeita o ajuntamento sem arrependimento. Verso 14 ele diz: suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se, esse texto é interessante, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Num dado momento aquilo chateou Deus, se a gente pode usar essa linguagem, uma linguagem humana, né, para Deus. Ele disse: olha, isso aí passou a ser assim, tornou-se um fardo para mim, é uma coisa que eu não estou mais suportando. O verso 15 diz assim, nesse ajuntamento sem arrependimento, olha só: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. Então Deus fala aqui o motivo pelo qual ele está rejeitando, porque estava havendo pecado, as suas mãos estão cheias de sangue. Então note bem os termos: eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais, suas mãos estão cheias de sangue. Eles estavam no ajuntamento, porém sem refletir sobre aquilo que estava ocorrendo antes do ajuntamento. Muito da beleza do ajuntamento tem a ver com antes do ajuntamento, amém, irmãos? Muito do que acontece aqui bem tem a ver com o que a gente faz nos bastidores. Do contrário, vai ser ajuntamento sem arrependimento, vai ser desempenho sem coração. Por isso nós devemos prestar atenção como está a nossa vida, e Deus olha para o povo naquele momento, nas palavras do profeta, e aqui está a definição: não as escutarei, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Quer dizer, as coisas não estão legais aí, vocês não estão bem diante de mim, estão no ajuntamento, estão aqui, mas estão fora do padrão que eu quero. Então, meus irmãos, os nossos encontros com Deus, e falo os nossos encontros como comunidade de fé, devem ser encontros de confissão, de arrependimento, de quebrantamento. Nós devemos fazer isso, devemos nos lembrar de que Deus
rejeita esse ajuntamento sem arrependimento. Agora, lá no meio do povo de Judá, se tornou algo comum, na realidade da adoração, da vivência do povo. Eles estavam afastados de Deus, eles perderam a sensibilidade. Como muita gente vai perdendo a sensibilidade, como na linguagem aqui, tornaram-se, o profeta diz aqui, chegou o momento, e diz Deus, tornaram-se um fardo para mim as suas festas. Olhem só, meus irmãos, tornaram-se. Num dado momento não estava assim, mas chegou um momento que aquilo ficou muito evidente. Então a expressão profética, tornaram-se um fardo para mim, e eu não estou mais suportando isso. Vocês estão ouvindo a minha presença, mas eu não estou suportando mais isso. Por isso que nós devemos pensar em nossa adoração, como nós estamos diante de Deus. O ajuntamento aqui sem arrependimento, porque eles perderam a sensibilidade. E às vezes as pessoas vão ao longo da vida delas, e todos nós corremos esse perigo, num dado momento perdemos a sensibilidade daquilo que Deus espera de nós, antes do nosso ajuntamento, a nossa vida toda. O John MacArthur Jr. ele diz, é inaceitável que a nossa adoração coletiva, olha só, não seja a expressão da nossa vida de adoração, porque nós estamos na nova aliança, e nós somos o templo, e nós temos a presença de Deus, e o que nós fazemos é importante, nós estamos diante dele todos os momentos. Por isso, meus irmãos, o que Deus rejeita, relacionando essas coisas relacionadas à adoração, ele rejeita o ritualismo sem vida, ele rejeita o desempenho sem coração, e ele rejeita o ajuntamento sem arrependimento. Vamos fazer uma outra pergunta agora, relacionada à restauração. O que Deus deseja então? Porque Deus a palavra profética é muito clara, é exortativa, e agora nós vamos ver a partir do verso 16 o que Ele deseja, o que esse Deus deseja de mim e de você. Primeiro, Ele deseja uma atitude na direção da purificação, algo pessoal, que hoje eu preciso ter essa ideia, uma decisão que eu preciso tomar, sempre na direção da purificação. Eu podia usar uma outra palavra, consagração. Por quê? Porque o verso 16 diz assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Olha só a linguagem, parem de fazer o mal. Vamos ler juntos o verso 16, que é pequeno? Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Então, uma exortação. Agora Deus, através do profeta, está mostrando um caminho, o que Ele deseja, o que Ele desejava para o povo naquele contexto, e o que Ele deseja para nós. Se é preciso limpar-se, lavar-se, remover as más obras, porque a coisa não estava boa, e quem estava vendo isso era Deus. O verso 18, pulando o 17, ele diz assim, vamos voltar daqui a pouco para o 17, ele diz: venham, vamos refletir juntos. Olha só que interessante, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Deus está falando com o seu povo, vamos parar aqui, vamos conversar, pessoal. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Deus sabia da situação, do quadro, mas Ele está mostrando que é possível mudar. Venham, vamos refletir juntos. Que expressão interessante. O verso 18, essa primeira parte na NVT diz: venham, vamos resolver esse assunto. Às vezes as pessoas vão caminhando com Deus e vão deixando de resolver alguns assuntos. Por isso eu separei essa versão, porque é interessante. Venham, vamos resolver esse assunto. Deus que está falando. Às vezes nas relações pessoais as pessoas querem resolver alguns assuntos, a outra não quer. E pode acontecer também num nível com Deus. Deus está chamando você para resolver algumas coisas, e de repente você está se esquivando. Mas Deus, que é Pai, que quer tratar, que é misericordioso, Ele diz: venham, vamos resolver esse assunto.
Por isso as expressões são fortes, como nós vimos: lavem-se, limpem-se, removam. O texto nos dá conta então de que se tomarmos uma posição, se o povo tomasse uma posição, haveria purificação. Bastaria o povo tomar uma posição. Por isso que o texto é claro: venham, vamos refletir. Deus mostra aqui, meus irmãos, a possibilidade de uma mudança. Vamos resolver essa situação. A situação não é boa, mas vamos resolver. Há uma convocação aqui para o povo agir na direção da purificação. E nós hoje também somos convocados, porque somos filhos de Deus, estamos na nova aliança, temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos purificar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, a Bíblia é fantástica, Efésios 4, 22 a 24, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, olha só, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Olha só essa linguagem bonita que aparece aqui, que aparece aos Colossenses: eu tiro a velha roupa e coloco uma roupa nova. O meu modelo é Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui: criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Deus queria isso para o seu povo que estava na idolatria, que estava no pecado, e Deus deseja para nós. A pergunta de hoje para nós, meus irmãos, é: o que Deus precisa purificar em sua vida hoje? O que Deus precisa limpar em sua vida hoje? De repente é algo que só você pode responder. Deus já sabe, porque Deus sabe de tudo, mas você precisa reconhecer, e você precisa aceitar essa palavra, como o povo de Judá recebeu no passado. Estamos recebendo essa palavra também. Vamos conversar sobre isso. Deus está falando, vamos resolver. Há um caminho de purificação, não importa o nível de degradação, é isso que Deus está falando. Pode ficar limpo como a lã, Deus está falando. Porque às vezes as pessoas chegam a um nível de vida e acham que não tem mais solução. A Bíblia sempre diz que há sempre uma solução. Na presença de Deus, sempre há solução. Amém? O que Deus deseja, segundo, Ele deseja também uma atitude misericordiosa para com aqueles que estão sofrendo. Empatia, não é? Sentir o que o outro está sentindo. O verso 17 a gente volta, e o profeta fala sobre isso. Ele diz: aprendam a fazer o bem. Porque às vezes a gente acha que a nossa espiritualidade é só cantar e ler a Bíblia, mas olha o que Deus está falando aqui: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Olha só, porque naquele quadro que o povo estava, esses grupos estavam sendo deixados. E Deus, que é amoroso, misericordioso, estava pedindo para o povo ter uma outra postura, aprender a fazer o bem, a buscar a justiça, acabar com a opressão. Nós podemos fazer a nossa parte como comunidade de fé, como servo de Deus, somos filhos de Deus, e nós devemos, a Bíblia nos ensina a nos importar com aqueles que sofrem. Nesse tempo tantas pessoas estão sofrendo, de alguma maneira a gente tenta participar do sofrimento, ajudar as pessoas. Esse é o nosso papel, é o seu papel, agir misericordiosamente diante daqueles que estão sofrendo. Há muito sofrimento, nós estamos vivendo um tempo de sofrimento, e a Bíblia nos ensina isso. E há outras formas de a gente buscar a justiça, acabar com a opressão, lutar pelos direitos, né? Ajudar as pessoas. Nós temos os princípios do reino de Deus, da palavra de Deus. Esse inclusive foi o itinerário de Cristo. Se você ler lá em Lucas capítulo 4, 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para fazer isso, aquilo, outro. Proclamar o ano aceitável do Senhor, curar. Então nós temos uma agenda ali, que é a agenda da igreja. Somos filhos de Deus. Mas nesse momento, voltando ao contexto do povo de Judá, o povo tinha esquecido, estava vivendo o egoísmo. E todas as vezes, meus irmãos, que a gente perde a noção, a gente enfraquece a nossa relação com Deus, a gente perde também, a gente deixa de ver o outro.
todas as vezes, porque a gente fica para dentro só de nós mesmos e perdemos a noção do que está acontecendo. Deus é o Deus da misericórdia, que sempre se importou com o seu povo e com os que sofrem. Ele estava dizendo: vocês esqueceram disso, aprendam a fazer o bem. Por isso, o que ele deseja aqui é que aquele povo, o povo de Judá, tivesse uma atitude misericordiosa. Eles não estavam vendo o sofrimento das outras pessoas, porque estavam perdidos. O que Deus deseja, 3, Ele deseja uma atitude de obediência. O verso 19 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha só, vocês estão dispostos a obedecer, comerão, quer dizer, tem um caminho de bênção na obediência. Se estiverem dispostos a me obedecer, NVT, terão comida com fartura. É a linguagem. Então notem aqui, meus irmãos, que a obediência sempre traz bênçãos. Se pudéssemos dar a palavra para tanta gente aqui que tem obedecido a Deus, tem procurado viver uma vida na presença de Deus da forma que Ele deseja, eu sei que o testemunho vai ser esse, um testemunho de bênção. Porque a obediência é uma semeadura que a gente vive, que a gente ensina os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos filhos a seguirem. É uma semeadura. Deus queria, estava desejando, porque não estava acontecendo, não estava havendo obediência. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Vocês têm a minha bênção, Deus estava falando, mas vocês precisam obedecer. Nós hoje estamos dispostos a obedecer, meus irmãos, e a obediência traz frutos abençoadores. É um alerta de Deus aqui no verso 20 terminando. Ele diz: mas se resistirem e se rebelarem, é a linguagem própria para aquele momento. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. E como nós sabemos da Bíblia, a Bíblia é a revelação de Deus, historicamente Deus foi se revelando, nós sabemos a história, o caminho, e sabemos que lá no profeta Jeremias o povo continuou com essa rebeldia e não obediência, e foram levados por fim para o cativeiro babilônico. E essa palavra infelizmente se cumpriu. Se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. E eles, de certa forma, foram devorados pela espada. Um povo estrangeiro veio, invadiu Judá, levou muita gente para o cativeiro babilônico, e só depois de 70 anos que eles voltaram. Mas a palavra aqui para aquele momento era que eles agissem, tivessem uma atitude na direção da obediência. Sempre é assim. Nós temos um exemplo maior, Jesus. Ele é o nosso exemplo de obediência. Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por isso, meus irmãos, nós não podemos separar a adoração de obediência, por exemplo. Não dá para separar. E quando então, dentro do que nós estamos falando aqui, sobra ritualismo sem vida, desempenho sem coração, ajuntamento sem entendimento, é porque o relacionamento com Deus, ou no relacionamento com Deus, as pessoas deixaram de se importar em obedecer a sua palavra e viver com sinceridade e verdade. E isso estava acontecendo, e Deus estava fazendo uma leitura. Ele vê tudo. O John Stott, falando sobre a igreja de Sardes, que tinha apenas fama, o texto diz: vocês têm fama e parecem que estão vivos, mas estão mortos. O John Stott diz, falando dessa igreja, ele diz: ele pode ver, como Deus estava vendo ao povo de Judá, não é? Ele pode ver quanta realidade há por trás de nossa confissão de fé. Quanto de vida autêntica por trás da nossa fachada. Olha só, falando de Jesus. Ele pode ver, ele estava vendo, ele sempre vê. Ele quer tratar conosco. O caminho da obediência é o único caminho para os filhos de Deus. Jesus é esse nosso exemplo de obediência. Então, meus irmãos, nessa noite nós respondemos duas perguntas. A primeira pergunta ligada à adoração, a segunda pergunta ligada à restauração. Na pergunta ligada à adoração, nós respondemos a pergunta: o que Deus rejeita?
E nós aprendemos que ele rejeita ritualismo sem vida. Ele rejeita desempenho sem coração, ele rejeita ajuntamento sem arrependimento, e o padrão de Deus para adoração, a adoração que ele quer receber de nós é um padrão alto. Nós não podemos cair numa mesmice, ou num piloto automático, ou realizarmos coisas para ele sem percebermos o que está acontecendo. Deus está aqui recebendo a nossa adoração, amém? A segunda pergunta, o que ele deseja, tem a ver com restauração. Então ele deseja uma atitude na direção da purificação, quer dizer, eu dou um passo na direção da purificação e Deus pode me restaurar. Eu preciso dar esse passo, é uma atitude pessoal. Segundo, ele deseja uma atitude misericordiosa para com aqueles que estão sofrendo, uma atitude em relação ao outro, o que eu posso fazer para o outro, porque a minha vida com Deus vai ter desdobramentos para o outro, meu irmão aqui, ou as pessoas desse mundo. Terceiro, ele deseja uma atitude de obediência, uma atitude relacionada a Deus, obedecer a Deus, uma atitude pessoal, uma atitude ligada aos outros, às outras pessoas, e uma atitude ligada ao próprio Deus. É o que nós vimos aqui no texto. Agir na direção da purificação para ser restaurado. Nós precisamos agir na direção da purificação, tomar as decisões na direção da purificação. Segundo, agir com misericórdia com aqueles que estão sofrendo, porque isso tira a gente da nossa zona de conforto e nos faz ver o que as outras pessoas estão passando. Não perca isso, não perca isso, não tire isso da sua vida espiritual, da sua caminhada de fé. E terceiro, é sempre obediência o que Deus pede o tempo todo, como ele falou aqui. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, a coisa vai ser bênção. Esse é o segredo da vitória, obedecer a Deus. Que ele nos abençoe nessa noite, nós possamos refletir sobre a nossa adoração, que tipo de adoração estamos trazendo, como nós estamos fazendo, e o caminho da purificação é um caminho que Deus está nos propondo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e fale ainda mais ao nosso coração.